Pronto. Vamos dar início, então. Boa noite, bom dia, boa tarde àqueles que estiverem assistindo mais um toque do Grupo de Finanças Digitais da UFPE, hoje com a ilustre presença do Jorge Casara, da área de riscos estratégicos da Comissão de Valores Mobiliários, e eu, como sempre, agradeço aos nossos apoiadores, como o Departamento de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, o nosso Centro de Informática, a CESA School, o Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, que nos certifica, e ao nosso polo aqui de empresas digitais, do Porto Digital, através da entidade chamada Softex. Então, sem mais, gostaria de agradecer, então, ao Jorge Casara pelo seu tempo, a sua disponibilidade. Você é a primeira pessoa que a gente traz aqui de um organismo central na nossa economia. A gente ainda tem que olhar também para o Banco Central. Estamos estudando aqui alguns convites, mas atraiu a Comissão de Valores Imobiliários foi uma tarefa que o nosso amigo Humberto Andrade nos proporcionou, então eu agradeço também a ele e inicio perguntando ao Jorge, ou solicitando ao Jorge para falar um pouco da sua trajetória profissional até chegar à CVM. Com certeza. Bom, boa noite a todos. Bom, eu que agradeço o convite, é muito honrado estar aqui. Gosto dessa oportunidade de bater papo, trocar ideias. O professor me falou que a ideia é bater um papo mesmo, a gente eventualmente esclarecer dúvidas que vocês tenham, mas um papo assim, bem fluido sobre finanças, economia, ativos digitais. De repente a gente consegue tocar um pouquinho em inovação financeira. Bom, meu nome é Jorge Casara, como o professor disse, eu trabalho na CVM há 14 anos, entrei como inspetor, e logo depois eu passei a atuar numa área que eu entrei como inspetor e para fazer realmente inspeção externa, né, fiscalizações externas. Mas logo dentro dessa superintendência de fiscalização externa, criaram uma área dedicada à ciência de dados, e que logo foi meio que ampliada para trabalhar com ciência de dados, não só para aumentar a eficiência dos trabalhos de fiscalização, mas também fazer ferramentas de ciência de dados para toda a CVM, de forma a melhorar tanto a abrangência, o escopo, a profundidade, a eficiência de todo o nosso processo de supervisão e fiscalização. Por causa que a CVM é uma autarquia bem enxuta, como todos sabem, então a gente não tem uma área dedicada à inovação ou a criptoativos. Acaba sobrando para todo mundo, enfim, cada um faz o que pode. E com uma área de tecnologia, os meus colegas também são engenheiros ou cientistas de dados, esse assunto de criptoativos acabou indo para nós, assim, não oficialmente, mas extraoficialmente, né? Ou seja, tudo que a CVM teve que fazer, teve que discutir, estudar sobre criptoativos, teve a nossa participação. Poderia até falar um certo protagonismo, embora, obviamente, outras áreas da CVM sejam bem envolvidas nisso. Antes da CVM, eu sou engenheiro químico de formação, eu me formei na Politécnica da USP faz tempo, mas nunca exerci engenharia. Logo que, assim, como o mercado financeiro sempre foi um mercado que atrai muita gente das áreas de ciências exatas, meu primeiro emprego foi no Banco Francês Brasileiro, que era uma multinacional, um banco multinacional francês na época, que foi adquirido pelo Itaú, e hoje virou a bandeira Personnalité deles. Mas na época o Personnalité era uma marca do banco francês, era um banco atacadista. Eu era comercial, a minha carreira sempre foi antes da CVM, sempre foi na área comercial. Então, eu era comercial na parte de atendimento a pessoas jurídicas,
E quando eu saí do Banco Francês, eu continuei na área comercial, mas aí em B2B, empresas de setor industrial, semi-manufaturados, principalmente na área de embalagens. Um dos meus empregadores foi a Telefone, que era uma empresa que estava aí pertinho de vocês, fazia produtos, filme de poliéster para embalagens de todos os tipos. E eu trabalhei em outras empresas também nesse segmento, até eu entrar na CVM. Nesse período, antes de entrar na CVM, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em administração de empresas na Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, e já pela CVM eu tive a oportunidade de fazer alguns outros cursos na área de regulação, e hoje eu estou terminando um mestrado profissional em Economia e Finanças na FGV do Rio. A minha área de estudo é justamente, acho que é um tema que até interessa o professor, porque eu vi que ele postou alguns artigos no grupo, que os drivers de preço de criptoativos. Então, é uma coisa que eu gosto de estudar, eu entender exatamente o que está movendo a dinâmica de demanda e preço dos vários criptoativos que tem por aí. Obviamente, dentro da CVM, uma das coisas que a gente estuda é taxonomia. Para a gente pode falar mais durante a apresentação, as coisas que mais, talvez o mais interessante, são duas coisas muito interessantes para nós, que vem desse mundo cripto, vamos dizer assim, o mundo DLT. É o DLT como uma infraestrutura do mercado financeiro, e a outro os criptoativos que são registrados em alguma blockchain, se eles podem ser enquadrados ou não como valores imobiliários, atraindo, então, a competência, né, a supervisão da CVM. Então, eu acho que meio que um breve relato, professor, é isso. Perfeito. Então, quando você entra na CVM há 14 anos, já tinha um quadro de regulação estabelecido, porque, olhando um pouquinho, eu não sou muito especializado nisso, mas olhando um pouquinho a legislação, a gente vê que esses ativos não receberam uma legislação própria, a legislação foi adaptada para recebê-los. Né? Então, eu acabei de ver no jornal Valor Econômico que está aberta uma consulta pública para a revisão da Resolução 88, então, que é exatamente para tratar dos desdobramentos que estão ocorrendo nesse setor, o avanço desses ativos. E aí eu lhe pergunto, quando você entrou, que quadro regulatório você percebeu, você encontrou, e se a tecnologia já estava influenciando os processos da comissão? Cara, é muito bom. Muito boa pergunta para a gente contextualizar tudo, né? Principalmente a CVM no mundo de criptoativos. A CVM é uma autarquia federal que é criada pela Lei 6385 de 76 para regular o mercado de valores imobiliários. E o mercado de valores imobiliários, vamos entender, grosso modo, o mercado de capitais, ou grosso modo, eu não vou falar todos os ativos que podem ser considerados como valores imobiliários, é uma lista taxativa, exaustiva, que está no artigo 2º da 6385, mas a gente está falando de ações, debêntures, fundos de investimento, notas comerciais, contratos de investimento coletivo, que, grosso modo, toda vez que algum empreendedor busca captar poupança popular, prometendo lucros, e esse lucro vem do esforço desse empreendedor ou de terceiros, e é um conceito muito amplo, que engloba bastante coisa mesmo, e também, pela lei, entrou para a competência da CVM todo o mercado de derivativos, ou seja, é o único produto ali dentro da nossa competência que foge um pouquinho daquela concepção tradicional do que os americanos chamam de securities, né, que a gente traduziu por valor imobiliário, que é vamos chamar assim, um direito que um investidor tem contra um emissor que buscou o dinheiro dele e prometeu multiplicá-lo, né?
colocando esforços e responsabilidades de um alinhamento de interesse para fazer com que ambos ganhem mais dinheiro da parte daquele investimento. Então, grosso modo, a CVM cuida disso. É uma supervisão basicamente de conduta, ou seja, quem pega o dinheiro de alguém tem que cuidar muito bem daquilo, tem que colocar o interesse do investidor acima do próprio, e daí tem muitos desdobramentos. E essa pergunta que o senhor fez é muito interessante, porque a gente vê a gente vê as jurisdições mais importantes, pelo menos aquelas que a gente mais acompanha, que são americana e europeia, como que elas tiveram uma visão diferente disso aí, como a CVM também teve uma visão diferente, porque, respondendo para o senhor, a regulação da CVM sempre foi muito tentativamente principiológica, que é abarcar valores imobiliários de modo geral, né? E criptoativos foi um fenômeno que trouxe muita dor de cabeça, muito questionamento, porque às vezes você ficava em dúvida se aquilo lá é valor imobiliário ou não é valor imobiliário. Então a CVM, assim como os americanos, nós não nos preocupamos em criar uma regulação ad hoc. A gente tenta ver se o criptoativo se enquadra como valor imobiliário, e para isso a gente usa um teste que a gente chama de Howey Test, também importado do direito norte-americano, que verifica se aquelas condições que eu meio que citei resumidamente agora há pouco se satisfazem. Ou seja, se você está pedindo um investimento em dinheiro, né, com fins de prometendo de volta lucro, num projeto um contrato de investimento coletivo, ou seja, muita gente tem que somar um capital grande para fazer um empreendimento que individualmente seria impossível, né? E que isso tem esse amontoado de dinheiro tem que se juntar num todo só, e que fica difícil de você separar de novo entre vários investidores, a menos que você divida em cotas, né? E pague para cada investidor de acordo com as cotas, né, a proporção que ele tem naquele investimento. E se esse lucro é gerado pelo esforço do empreendedor, ou seja, se o investidor ele perde o controle do dinheiro, o controle da gestão do dinheiro, e não participa de uma maneira relevante da gestão do negócio, então isso chama a competência da CVM. Então a CVM sempre, e os americanos também partiram desse pressuposto. Se tem essas características, é um valor imobiliário e o criptoativo chama a competência da CVM. Isso é bem interessante, até fazer um comparativo aqui com os europeus. Eu sempre imaginei, aí lembrando aqui, isso aqui é um bate-papo, são opiniões do Jorge, nem sempre não é a opinião oficial da CVM. A CVM já se pronunciou bastante sobre criptoativos e o principal pronunciamento, na verdade foram vários pronunciamentos, vários documentos que a CVM fez sobre esse tema, mas o principal, ou seja, na verdade, não é o principal, mas um que compila tudo que a CVM aprendeu e decidiu sobre criptoativos, chama Parecer de Orientação número 40. Então, buscando na internet, Parecer de Orientação número 40 da CVM, ali tem 19 páginas que falam bastante de como a CVM pensa. Mas o que eu estava falando, que é curioso, é o seguinte, né? Jorge Casara aqui falando, tá? Minha opinião pessoal. Eu sempre vi os americanos muito mais práticos que os europeus. Até porque os europeus, por terem agora formado a União Europeia e tem que juntar e confluir os interesses de mais de 20 Estados-membros, ou seja, as coisas pareciam que eram mais complicadas lá. E os americanos tentaram ser práticos também nesse sentido. O ex-presidente da SEC, a Securities and Exchange Commission, que é a CVM americana, ele sempre teve essa opinião, falou, o mercado de criptoativos, eles vêm para nós e eles querem que a gente faça uma regulação ad hoc para eles, porque eles acham que tem algumas características próprias e que a nossa regulação não abarca ou prejudica ou retarda o desenvolvimento. E ele nunca comprou essa ideia. Ele falou, não, a gente tem a regulação, não adianta vir aqui, a gente não tem regulação, não. O ponto dele a gente tem a regulação, você que não gosta dela. E existe um fato, assim, a gente reconhece, é mais ou menos o mesmo caso que acontece no Brasil, existe a regulação e a gente não gosta, e a gente admite
a regulação de valores mobiliários, ela é onerosa. E ela... porque ela sim, são centenas de anos de história, e o principal dela, o âmago dela, foi compilado pelos próprios americanos já faz quase 100 anos, na Securities Act de 1933, e o arcabouço dela, os pilares dessa regulação, meio que reconhecem que quando você pega o dinheiro de investidores, né, de terceiros, para fazer um investimento, você fica muito tentado a fazer coisa errada, né? E falando, assim, bem grosso modo, a regulação de valores imobiliários, ela protege, assim, ela é onerosa, mas, por outro lado, ela protege o investidor, porque ela reconhece que, quando você gere dinheiro de outros para fazer um negócio, em alguns estados do mundo, você vai perder o dinheiro, porque isso é o the cost of doing business, né? Isso é arriscado, às vezes você perde. E ela protege esse empreendedor, porque ela fala, não tem nada errado, contanto que você tenha tratado o dinheiro dos outros com diligência e tenha colocado o interesse dessas pessoas acima dos seus, alinhado com os seus, ou seja, se você não teve nenhum tipo de dolo, está tudo bem. Então, o que acontece? Agora, por outro lado, se você não tem esse tipo de fidúcia com o dinheiro dos outros, você é responsabilizado administrativamente, o regulador vai atrás de você, vai trazer uma coisa. Então, isso é mais ou menos o princípio. E nem brasileiros nem americanos acharam que isso era necessário mudar. Obviamente, o outro lado tinha um argumento, que ele falava, não, peraí, né? Tipo, é que a sua regulação, ela é feita para quem realmente está ali, né? Tem um patrocinador, um empreendedor, ou alguma entidade organizada buscando dinheiro para empreender. E a gente está falando aqui de ativos que não tem um patrocinador centralizado. A gente tem um ecossistema onde essa organização é muito mais fluida, é muito mais abstrata, porque ela está tratando de algum mecanismo de incentivo via criptoativos, onde você vai tratar com protocolos abertos e a evolução desse protocolo vai depender de um esforço comunitário totalmente descentralizado e que não tem um patrocinador. O que também é verdade, mas aí, obviamente, a minha visão aqui é enviesada, eu sou regulador, né? Não é verdade para todo mundo, na verdade, é verdade para muito pouca gente, né? Muito pouca gente. Mas então, começou esse imbróglio e teve muito, né? Tipo, dentro dos Estados Unidos, historicamente, a SEC desenvolveu o que aqui nos reguladores chamam de Regulation by Enforcement, ou seja, ele não foi fazer uma regulação específica, mas ele usava a regulação corrente para regular o que estava acontecendo no mercado. Aí, infelizmente, muita gente desafiou isso daí e a SEC tinha que entrar com ações de enforcement, ou seja, ações de fiscalização, de tratar a regra do jogo meio que ad hoc, no caso, ou seja, através das sanções ou das proibições que a SEC impunha, o mercado foi se educando. O que é um jeito também de fazer regulação, mas não é o ideal, porque as empresas, o ecossistema sempre quis outra coisa, que fala, não, tipo, reconheça as nossas particularidades e faz uma regulação específica. O que é super difícil, a gente vê que até hoje, né, eu falei da diferença de americanos e europeus brasileiros, os europeus foram mais práticos, porque eles já, logo de cara, falaram, caramba, isso aqui é complicado mesmo, porque tem um monte de produto que o pessoal traz aqui, que eu não estou conseguindo entender se é valor imobiliário ou se é algum produto que parece um produto financeiro, de emissão de bancos, etc. Quer saber? Eu vou fazer uma regra que só para isso daqui. Só que é bem curioso, né? Que eles foram muito práticos. Eles fazem o seguinte, se pegar o Mica, o que ele diz? Eu estou tratando aqui de um monte de coisa que esse mundo novo trouxe aí, esse ecossistema trouxe. Tem Bitcoin, e tem alguns poucos outros que não têm um emissor central. E eu não posso falar de emissor central, eu não posso falar de white paper, mas nesse caso aqui, eu vou ter que regular o que eles chamam de VASPs, né? o Virtual Asset Service Provider, ou seja, o provedor de serviço que está cuidando daquele criptoativo. Então, se você não chegou no emissor,
mas você pode chegar em quem está distribuindo aquilo, quem está ofertando, ou quem está custodiando, ou quem está negociando. Né? E aí ele também viu, tem alguns outros casos aqui que são interessantes. O pessoal diz que pega uma barra de ouro e vira um token. Vou pegar também uma cesta de moedas e vira token. Eu vou falar, tá bom, é legal. Eu vou colocar isso aqui também no Mica. Só que ele deixa de fora, muito claramente, fala assim, agora, peraí, se você está tokenizando ação, não é Mica, porque eu não estou falando de criptoativo. Token de ação é uma ação. Então, você vai lá no MiFID II, que é a regra europeia que fala de ação, ou de outros instrumentos financeiros, né? E assim por diante. Então, eles meio que falaram, né? Não é valor mobiliário? Não é valor mobiliário. Então, eu vou fazer uma regra específica, só que foi bem curioso, porque a regra que você vê que a União Europeia fez, ela traz todos aqueles elementos característicos da regulação de valor imobiliário, ou seja, ela se preocupa com os direitos que o investidor tem contra o emissor, ela se preocupa com rigidez no mercado, integridade do mercado, ou seja, proibição de fraude, ela se preocupa na hora de negociação com o best execution, ou seja, o fato de que quem está vendendo, né, uma atividade de broker, tem um dever de fazer a melhor execução para dar uma melhor condição de compra ou venda, né, para um investidor. E como você vai ver ao fim e ao cabo, o MiCA reproduziu a regra de valores imobiliários e, curiosamente, atribuiu a supervisão de criptoativos para os reguladores de valores imobiliários de cada país. Então, você vê que o MiCA foi patrocinado pela ESMA, que é uma entidade guarda-chuva que congrega todos os reguladores europeus do mundo, na verdade, né, de valores imobiliários, e a ESMA patrocinou o MiCA e falou, fizemos essa regra aqui, é super parecida com os valores imobiliários e, por coincidência, eu vou dar para os reguladores de valores imobiliários. E eles resolveram de uma maneira muito legal. Eu acho que eles são práticos, né? Os americanos, eles tinham um problema um pouco maior. Só uma licencinha, eu vou só ligar o ventilador aqui. Tranquilo, fica à vontade. Então, os americanos, eles tinham um probleminha um pouco maior. Porque ali eles tinham money, né? Os Estados Unidos são um país cheio de reguladores. A própria regulação de valores imobiliários, eles têm de nível federal, que é a SEC, e acho que todos os estados também têm o próprio, né? O mais forte mesmo é o federal, é o que estabelece a maioria das regras. Só que eles têm uma particularidade, lá eles têm um outro regulador para derivativos, que é a CFTC. E ao contrário do Brasil, os reguladores americanos têm muito dinheiro. Então, eles gostaram dessa ideia, tanto o SEC como o CFTC, gostaram da ideia de falar, esse mercado é muito parecido com o nosso. Cada um teve a sua visão. A SEC falou, criptativo é muito parecido com o valor imobiliário. Para mim é valor imobiliário. E a CFTC falou, não, criptativo é muito parecido com commodity. Para mim é commodity. E eles têm um conceito meio que particular de commodity, né? Para esclarecer, que a CFTC, ela não regula o mercado à vista de commodities, ela regula o mercado de derivativos de commodities. Só que, por jurisprudência, eles têm competência sobre o mercado à vista de commodities para coibir fraude, ou seja, quando tem problemas de integridade no mercado, porque o mercado à vista é definidor dos preços de mercado a prazo, se tem algum problema de integridade, eles podem intervir, eles têm competência, né? Mas, basicamente, eles regulam o mercado futuro, o mercado de derivativos. E eles têm uma consideração, assim, de commodity, que é bem interessante. Fala assim, commodity pode ser quase tudo, mas não quase tudo. Eles dizem assim, esses insumos minerais, ou de agricultura, ou agrícolas, ou minerais, que têm importância para a economia americana e que os produtores, os grandes consumidores, eles precisam de proteção e visibilidade, informação de preços, e para eles isso está na alçada deles, eles chamam de commodity, tem que ter um tipo de importância econômica. E aí, na minha visão, né, eles um pouco esticaram um pouquinho essa visão assim e falaram, mas o Bitcoin é uma commodity. Eles conseguiram se enquadrar no seguinte sentido, mas o Bitcoin está crescendo para caramba, muitos institucionais já estão colocando o Bitcoin na carteira,
Então, o Bitcoin precisa ter algum mecanismo de regulação para que a gente consiga, os grandes investidores consigam se proteger de preço, etc. Então, quer saber? Bitcoin é commodity. E começou, e a SEC não liga muito para Bitcoin, não, né? Mas de todo o resto, eles ligam. Não? Então, tem essa briga, né, nos Estados Unidos para dividir esse mercado. Por quê? Porque eles sabem, né? Tipo, você tem uma competência mais larga, você vai ter um orçamento maior, você tem mais poder, o ser humano é desse jeito. E até hoje, passado essa briga, já tem aí, desde 2017, que vem mais ou menos isso daí, hoje ainda se vê, por exemplo, junto com o Genius Act, eles lançaram ali, passaram o Clarity Act. E o Clarity Act é basicamente isso, né? Tipo assim, eu quero um framework científico para definir quando que um criptoativo está suficientemente descentralizado a ponto de eu achar que não tem mais um emissor, né? Aquela emissão descentralizada que o europeu fala. E quando chega nesse dia, então o criptoativo é commodity. E aí vai para a CFTC, que é um mega desafio. Eu nem vou entrar nesse ponto aqui, porque é muito difícil, né? Você traçar esse framework e decidir que um criptoativo finalmente está descentralizado. Porque é muito dinâmico, então, nos frameworks que eles bolam, o criptoativo pode estar descentralizado de manhã e não está mais de tarde, né? Mas, então, os americanos, eles tiveram essa trilha muito mais difícil, por incrível que pareça, que os europeus. E além de tudo, eles têm agora esse, vamos dizer assim, o grande tema da ideologia, né? Porque o Gary Gensler era apontado pelo governo democrata, um cara excelente e sabe muito de criptoativos. Ele tem um curso online, para quem quiser ver, do MIT, que é gratuito, são 18 aulas sobre cripto que vale muito a pena assistir. Mas ele tinha essa visão, uma visão, tipo, vamos chamar assim, formalista. Ele leu a lei ali e fala, pô, peraí, tudo que eu estou vendo aqui no mercado de criptoativos cai aqui no Howey Test. Então, é a nossa competência. Só que era uma visão que antagonizava com uma visão agora dos novos dirigentes do país. Ele renunciou e a SEC agora está com uma visão muito mais, vamos dizer, minimalista, né? Ela está tentando meio que pegar leve com o ecossistema, não só pegar leve, como tentar promover ou atender aquele pleito que eles tinham desde sempre, que é, faz uma regra específica para a gente, né? Vê as particularidades do nosso ecossistema e faz alguma coisa menos onerosa, tal. E eles estão tentando fazer. Então, tenho visto muitas decisões da SEC sobre staking, sobre mineração, ou pool de mineração de Bitcoin, pool de mineração de criptoativos, que já começa a desconfigurar aquela visão anterior de que quase tudo isso aí é valor imobiliário, né? Mudou tudo. E aí é onde vem o Brasil. O Brasil é aquele país que tem as suas idiosincrasias, a gente conhece muito bem, né? Ou seja, a gente tenta seguir grandes modelos, até porque o modelo europeu, o modelo americano, né, são bons modelos, né? Inspiram muito a gente aqui, mas aqui a gente barra naquele negócio da realidade, né? De recurso. Então, no Brasil, a coisa foi o contrário, né? Tipo, a CVM é uma autarquia pequenininha, muito enxuta, o Banco Central é muito maior, mas o Banco Central também não é uma autarquia rica, né? Eles têm recursos super limitados, né? E ambos, no começo, viam aquela situação e falavam, peraí, eu não tenho muito sentido ficar nem discutindo se é valor imobiliário, se é mais produto financeiro, ou se Bitcoin é um meio de pagamento ou não, meio de pagamento do Banco Central, mas se for valor imobiliário é para o CVM. Porque o grande ponto é, tipo, quem que pode regular isso aqui? Quem que tem braço? Quem tinha muito mais recurso era o Banco Central. Então, não importa a característica do ativo, eu dizendo bem claro, né? Eu não participei das discussões, porque eu não tenho acesso ao presidente da República, nem ao presidente do Congresso, não tinha nada, né? Mas, de bastidor, a gente via essa preocupação. Falava, não adianta, né? Tipo, você fazer uma análise purista do que a gente está falando aqui, não vai caber dentro da realidade que está aqui. Então, o que aconteceu? Quando eles definiram, eles fizeram uma lei, a 14478 de 22, para falar de criptoativos, mas eles, meio que eu acho que foi uma boa solução, eles falaram o seguinte, não, peraí, a gente tem que tratar do que é urgente. E o urgente o criptoativos, basicamente, sempre foi até hoje, mas principalmente naquela época,
é Bitcoin. Era Bitcoin que estava o faroeste, né? Tipo, sem regras de negociação, muitos investidores perdendo dinheiro, as exchanges tinham as sérias e tinham as menos sérias e causando muita dificuldade. Então, o Congresso viu aquilo e falou, bom, tá, a gente precisa fazer alguma coisa. E não vai regular o Bitcoin, porque o Bitcoin não foi feito para ser regulado. Você tem que regular, é a mesma visão da MiCA, né? Você tem que regular as VASPs, você tem que regular quem presta serviço. Então, eles fizeram uma lei basicamente para aquilo, né? Vamos fazer alguma coisa que coloque uma ordem nesse mercado das VASPs. Eles são os gatekeepers. Então, a gente vai pegar as rampas de acesso aos criptoativos. Então, é que é bem interessante que a lei é muito textual, né? Você pega logo no começo dela, acho que o artigo 1º, ela nunca fala de emissor de criptoativo, né? Não está preocupada com o emissor, né? Ela está preocupada com quem presta serviço, que é o serviço de oferta, de negociação, de custódia, ou outros subsidiários, né, a esses, mas é onde a lei está pegando. E deixou em aberto o regulador, não, protegeu os perímetros de cada um, principalmente o da CVM, falando, ó, o criptoativo que se configura como valor mobiliário não está abarcado nessa lei. E logo depois o decreto presidencial definiu que o Banco Central ia ser o dono, né, desse cercadinho aí. E o Banco Central já lançou várias consultas públicas e vê que as consultas públicas elas são basicamente disso também, né? Elas tratam da constituição, do funcionamento e do registro de VASPs, né? É o grosso das consultas públicas. Elas falam alguma coisa também de alguns criptoativos, como deveria falar, mas foi o jeito que o Brasil teve de lidar com esse desafio, né? Que também foi pragmático, demorou mais do que os europeus, demorou menos que os americanos até hoje estão no embrólio. E agora, acho que até o final do ano, acho que já tem a resposta das consultas, vai ter algumas, provavelmente as resoluções do Banco Central que cuidam disso. E então ficamos assim. Então, para fazer o resumo de toda essa história, o Banco Central vai ser o regulador dos players, né? Ou seja, dos prestadores de serviço, e vai englobar a regulação prudencial e de conduta. A única coisa que fica de fora da abrangência do Banco Central vai ser quando um criptoativo pode ser enquadrado como valor mobiliário. A CVM tem essa prerrogativa, ela vai... E isso é bem complicado, né? Tem várias coisas assim que é meio que uma bola dividida, vamos dizer assim. Tem criptoativos que você pode ler como valor mobiliário, mas também tem muita cara de um produto financeiro, e é bom nem, se alguém tiver alguma dúvida, pode até colocar aqui, eu faço o meu melhor para responder, mas é complicado mesmo, porque o mercado é inovador, eles trazem algumas características interessantes, mas basicamente é onde estamos hoje. Excelente visão, realmente é um quadro onde você tem que realmente pensar o melhor daquilo que está acontecendo no mundo e extrair para aos nossos interesses, e você explicou bem. Mas, na medida que você estava relatando, me veio a seguinte questão. E as stablecoins, que é um dado que está crescendo muito no mercado internacional, pelos americanos tem sido considerado como uma alternativa à moeda do Banco Central, por sua vez, é uma discussão que ainda não está resolvida, mas cria-se um novo ser que a gente precisa olhar com um certo carinho, e aí eu não tenho percebido no Brasil discussões sobre essa regulação. Como é que você está percebendo isso? O stablecoin sempre foi um grande desafio, porque primeiro que tem vários tipos, né? E logo no começo da história dos criptoativos, quando lançaram stablecoins, ele era um produto meio que quase, vamos chamar assim,
oportunístico, de nicho, né? Porque você pegava, eu acho que o primeiro foi o Tether, e o Tether ele se propunha a ser quase que fosse um fundo. Não era um fundo de investimento, eu falei uma palavra bem errada, né? Mas vamos supor, eles diziam que compravam um certo lastro, eles falavam que esse lastro era um commercial paper super líquidos, e totalmente lastreado um para um com esses ativos, eles lançavam um token, né? De Tether. E não tinha auditoria no lastro nem nada, mas sempre foi um produto muito interessante para o ecossistema, porque era um produto de transição, ou seja, quem queria especular no mercado cripto, chega aquela hora que, tipo, a volatilidade está muita, o cara quer meio que realizar lucro, vou dar um tempo, ele comprava, ele não quer sair do ecossistema cripto, por quê? Porque é muito conveniente, se ele tem Bitcoin, ele tem que continuar em DLTs, né, em alguma rede distribuída, não vai ficar transformando isso de volta em moeda fiduciária. Então, ele comprava Tether e estava ali, né? E aí vieram outras, né? Que stablecoins algorítmicas. E era muito complicado você entender o que é aquilo ali, né? Tipo, eu, lá atrás, pensava que, não, peraí, quase tudo isso aqui parece valor imobiliário, apesar de falar que é um meio de pagamento, ou é uma moeda, não sei o quê, em stablecoin, mas tinha muita cara de um fundo de curto prazo, porque eles pegavam um lastro muito líquido e colocavam lá, né? Ou mesmo uma algorítmica que você podia falar que tem algum esforço do empreendedor ali, e falar, não está pagando rendimento, está só garantindo o investimento, está garantindo um valor, porque o rendimento está vindo dando uma especulação que o cara está fazendo em outro lado lá. Então, era meio que complicado. E as coisas foram piorando, né? Porque aí, quando você vai começa a entender exatamente qual que é a proposta desses caras, você vê que é uma proposta muito confusa. Porque a primeira ideia que eu tinha lá, principalmente Tether, o SDC, que tem lastro, mas isso aqui parece muito um fundo, né? Perfeito. Ou seja, competência CVM. Só que você vê, não é um fundo, porque um fundo, você tem um lastro, você define que aquele lastro tem que ser compatível com um prazo de resgate, que o teu investidor tem um direito a um resgate, e em um prazo X compatível com a liquidez daquele lastro. Aquele lastro, ele pertence ao fundo, né? Ele não é do investidor, mas você garante que o investidor vai ter o resgate, por quê? Porque aquele lastro é segregado, ele não pertence a um patrimônio de um gestor ou de um administrador, num evento de liquidação, aquilo está protegido contra terceiros. Então, você tem uma auditoria daquele lastro, né? Divulgada. Então, você, apesar do investidor não ser dono do lastro, ele é dono da cota, mas ele tem a segurança, muita segurança, de que quando ele precisar do dinheiro de volta, quer transformar o lastro em reais, ele vai transformar. E está tudo bem desenhadinho, juridicamente bem desenhado lá. Isso é um fundo. E o Tether e o SDC, etc., nunca fizeram isso, né? Eles falam, eu tenho lastro e está aqui um token. Mas o direito que o investidor tem sobre aquele lastro é super obscuro, né? Agora, então não é um fundo. Com CVM ou com o Banco Central? Também não sei, porque as coisas ficaram tão confusas hoje em dia que agora, com o aumento dos juros americanos, ficou muito fácil para eles colocarem ativos super líquidos de curto prazo ali no lastro, super seguros, e ainda assim tem uma rentabilidade que até semana passada era 4% por ano. É muito dinheiro. Então, eles conseguiam remunerar o investidor. E aí eles falaram, mas peraí, se a gente remunerar o investidor, vai levantar a bandeira do regulador de valores imobiliários. Então, quer saber? Vamos fazer... Estou falando dos Estados Unidos isso, tá, professor? Quer saber? Eu não vou remunerar o investidor direto, não. Eu vou remunerar a exchange, e a exchange que remunera o investidor. Então, isso cria uma certa confusão, eu não vou chamar de cortina de fumaça, mas, por exemplo, a minha primeira... Eu não sei como é que acontece no Brasil, eu sei que as exchanges também remuneram um investidor. A minha primeira impressão é de que elas estavam remunerando o investidor porque estavam intermediando. Pegavam o dinheiro do investidor, estavam fazendo negócio, tinham rentabilidade, aí pagavam para o investidor, como um banco faz. Aí eu falo, então isso aqui é Banco Central, né? Intermediação financeira, definir as regras de prudenciais ali para que isso daí dê certo, é Banco Central. Agora, se o emissor, que tem uma rentabilidade puramente os juros que o tesouro está pagando para ele, e ele não está querendo dar direto para o emissor, mas está dando para o exchange, e a exchange paga para o investidor, já não sei, eu não vou afirmar nada, mas você vai ver que é confuso, né?
E aí está também, voltando àquela questão anterior, que tanto a Mica como o Genius Act viram isso, né? E falaram, peraí, alguma coisa está errada, porque o pessoal está chamando de stablecoin um monte de coisa que, primeiro, às vezes nem é stable, segundo, eles colocam qualquer lastro, remuneram um investidor. Eu vou colocar o fingers nisso daqui, né? Então, o que tanto uma como outra, eles começaram a colocar regras, falaram algumas regras básicas. Bom, primeiro, stablecoin não paga juros, né? Se for pagar juros, não é stablecoin. Segundo, o lastro tem que ser seguro, tem que ter uma maturidade super curta, ou seja, compatível com alguém que quer depositar e resgatar logo depois se quiser, né? Eu transformar aquilo em dólar de volta na mesma hora se precisar. Tem que ser auditado e tem que ser segregado patrimonialmente, ou seja, tem que estar protegido de eventos de concordata do emissor, né? Ou seja, volta a ser muito parecido com o fundo, mas está protegido, né? Colocou as regras ali. E isso é o que a gente não tem ainda no Brasil, né? Eu não sei se o Banco Central... Eu sei que é uma preocupação deles, eu vi vários já apresentações dos colegas do Banco Central que colocam essa preocupação, né? Mas o que a gente tem visto, né? E de modo geral, não só para stablecoin, mas para outros tipos de tokens que chegam na CVM com alguma proposta de lastro, né? Que tem a mesma coisa, né? A mesma característica. Tipo, o emissor tem o lastro, ele pegou o dinheiro do investidor, ele comprou um lastro, ele disse que o token está garantido com aquele lastro, mas os direitos que o investidor tem sobre aquele lastro são muito obscuros. Na verdade, não tem nenhum. Vamos falar bem claro. Não tem nenhum. Ele tem um direito contra o emissor, e o emissor tem o lastro no nome dele. Se der alguma coisa errada, muito provavelmente isso aí vira isso aí é dívida, né? Tipo assim, é um crédito quirografário que o investidor tem contra o emissor. Então é super complicado, é umas coisas que eu acho que CVM, mas provavelmente o Banco Central deve ajustar bem rapidinho. Ô Jorge, antes de começarmos nossa conversa, você falou do seu interesse em inovações financeiras. Você gostaria de tratar um pouquinho sobre o que é que você está considerando como inovações financeiras? Várias iniciativas da CVM que tratam de inovação financeira. Até eu ia até falar da resolução 88 que o senhor tocou no começo. Pode falar então. Não, mas eu vou falar isso depois, né? Assim, porque antes dela, acho que falando de inovação, a CVM tem muitas iniciativas para inovação. A gente agora tem o que a gente chama de CRIA, né? Que é um guarda-chuva de todas as iniciativas de inovação da CVM. Embaixo desse guarda-chuva tem o Laboratório de Inovações Financeiras, que basicamente um centro de estudo, né? Um centro de inovação e proposição de produtos ou projetos mais inovadores ou disruptivos, né? No Lab, pelo menos tem vários subgrupos, tem de finanças verdes, tem de inovação propriamente dito, que é onde eu trabalho, e lá a gente tem uma preocupação com outro aspecto que as pessoas às vezes não veem, que vem dessa inovação DLT, que é o DLT como infraestrutura. Certo. Ou seja, a gente sabe que hoje, né, qualquer ativo que você tenha, que pode ser um depósito bancário, pode ser um CDB, pode ser uma ação, pode ser uma debenture, ele é basicamente uma representação de um direito que você tem contra um emissor, e esse direito está representado também, ele está registrado, num banco de dados centralizado. Vamos em ações, por exemplo, é um banco de dados da B3, né? E é um modelo que funciona muito bem, mas é um modelo, obviamente, que a gente chama de fragmentado, né? Ele tem essa dificuldade de que, quando você quer fazer transações entre vários ativos no mercado, se eu quiser dar o meu apartamento em garantia de uma operação financeira, é muito difícil, porque eu tenho que ficar indo nos registros do registro de imóvel, eles têm que fazer uma gravame lá, e vai comunicar via mensageria com o meu banco, porque aquilo lá está gravado com o nome do meu banco, não sei o quê, enquanto que a grande proposta da tokenização, ou da DLT em si, é fazer com que essa estrutura seja mais fluida, se converse, seja mais interoperável, ou seja, o dia que todas as DLTs estiverem unidas e puderem conversar, e de preferência de uma maneira mais moderna do que bridges, que também funciona, mas é outro assunto,
a gente vai ter esse mercado, vamos dizer, a gente desfragmenta, né, esse mercado, as transações ficam muito mais ágeis, seguras, né, controláveis, observáveis. Então, é isso que a gente estuda no Laboratório de Inovações, essa parte de ativos digitais, na parte de infraestrutura para ativos digitais. A CVM também tem um projeto de sandbox, e aí é um diferente do lado, porque o projeto de sandbox já são projetos na vida real. A gente tem projetos de verdade usando o DLT como infraestrutura, por causa que usam DLT, eles conseguem dispensas temporárias de algumas regras da CVM, como, por exemplo, o uso de depositário central. Então, a gente, vamos dizer, o DLT passa a ser a ferramenta que controla a disponibilidade de negociação de um ativo, né? Ou seja, a titularidade, os gravames, tudo que precisa, que o mercado precisa saber para saber que aquele ativo está disponível para negociar. A gente sai da depositária central tradicional e vai para um DLT. Então, a gente tem alguns projetos desse tipo no Sandbox, é um ciclo que já está vindo há 3 anos. Tem algumas novas iniciativas que são mais... Tem os laboratórios experimentais também, que vão agora tentar fazer essa ponte, né? Tipo, se um lab ele propõe algo mais disruptivo, que é o papel dele, né? É tentar inovar ou olhar o futuro distante. E o sandbox é mais hoje, né? Ou mais o amanhã, no máximo, porque bem ou mal a gente está falando de dinheiro de verdade. Entre um e outro, a gente vai colocar os laboratórios experimentais, que é para que aquela disrupção passe para uma fase de laboratório experimental antes, para provar que na prática aquilo lá vai funcionar, para depois ir para a vida real, né? Então, são várias as iniciativas de inovação, e a 88 entra nisso, porque a 88, ela, assim, não só a 88, né? A resolução 88, que fala de equity crowdfunding, mas a CVM, de modo geral, ela é totalmente neutra em termos de tecnologia. Tipo assim, tem que funcionar, tem que ser segura para o investidor. Mas, voltando àquele desafio logo do começo, né, do ecossistema demandando para os reguladores alguma solução inovadora para uma realidade especial que eles tinham. A CVM foi percebendo que a 88 ela tinha algumas características que poderiam ser tão flexibilizadas para esse mercado que queria fazer ofertas de tokens, ou representar algum tipo de ativo, algum tipo de direito em forma de token, né? Lembrando que a 88 basicamente é uma regra de oferta, mas é uma regra de oferta muito flexibilizada, né? A regra de oferta da CVM é a resolução 160. Ela já é bem flexível, no meu ponto, né? Porque ela tem vários tipos de ritos ali, dependendo do tipo de emissor, dependendo do tipo de ativo, você já tem muita flexibilização. Mas, ainda assim, ela é onerosa para a maioria, principalmente de startups, né? Então, lá atrás, já faz uns 10 anos, eu não lembro de quando é que foi o ano que foi lançado a antiga instrução 626, né? Que veio a resolução 88. Ela tentou, então, dar essa saída de fazer uma regra de oferta muito mais simplificada, onde a CVM não exige nem o registro da oferta e nem o registro do emissor. Só que a compensação cria uma plataforma de crowdfunding que ela vai ser o principal gatekeeper de tudo isso daí, né? Ela tem a função informacional, ou seja, prover o investidor de todas as informações necessárias para ele dar um investimento, e ela tem uma função de infraestrutura também, ou seja, ela tem que fazer a escrituração daqueles ativos, né? Eu controlar a titularidade, quem compra, quem vende. E a 88, então, por alguma flexibilidade maior, ela sempre foi uma saída que o mercado e a CVM viram para tentar abraçar, né? Dar uma certa um safe harbor, vamos chamar assim, para essas emissões de tokens que representam algum tipo de ativo, e geralmente a gente está falando aí de ativos mais tradicionais, mas aí serve para qualquer um, né? Tipo, aí existe uma certa complexidade, porque a 88 ela foi criada lá atrás pensando basicamente em ofertas de empresas
limitadas, vou dizer assim, né, usando títulos híbridos, um híbrido de capital e dívida. Ela não foi pensada para uma abrangência muito grande de tipo de ativos, como ficou hoje o mais prevalente é o token de renda fixa, né, que geralmente são títulos de renda fixa tokenizados, mas ela acabou se adaptando, o mercado se adaptou, a CVM foi reescrevendo, e a consulta pública que saiu ontem, ela basicamente cuida disso daí, tipo, lembrando, né, que somos tecnologicamente neutros, mas por que não algumas ideias que vêm nessa área de tokenização podem caber muito bem em alguns tipos de flexibilizações que a própria resolução já prevê. E pelo jornal é um crescimento expressivo, né? Passou de 220 milhões em 2023 para 1,5 bilhão em 2024. Então, é algo significativo. É bem significativo, porque enquanto ela estava muito restrita a essas ofertas de pequenas empresas, né, vamos dizer, era incomum, né, a ação de SA fechada, porque SA é um modelo ainda mais complexo, né? Então, a maioria das empresas eram sociedades de participação, ou então ilimitadas, que você queria fazer uma oferta do capital delas, mas só que à medida que a CVM foi flexibilizando a norma e conseguindo abarcar outros tipos de ativo, começou a ter um crescimento super interessante quando vieram os tokens de renda fixa, e agora me parece, eu não sou especialista, no trabalho nessa área especificamente, mas já tem vários títulos do agro, etc., que vão começar a entrar nessa norma, então o que se espera é um crescimento realmente explosivo. Ô Jorge, o tempo está acabando, eu queria que você aproveitasse esse restinho de nosso toque para dar uma mensagem àqueles jovens estudantes que estão começando a estudar o setor financeiro brasileiro e o mundial também, como aqui na nossa universidade, e como esse estudante, esse interessado, deve perceber a entidade reguladora desse setor, não somente a CVM, como também o Banco Central, como uma entidade protetora do cidadão, protetora do investidor. Então, qual seria o seu recado assim, para esse jovem estudante que está querendo entender um pouco mais sobre os meandros da regulação? Interessante a pergunta, porque a gente vê, desde quando eu entrei na CVM, eu me interessei por esse meio de campo, né? Principalmente com o mercado mais inovador, de fintechs, etc. E é um mega desafio, né? Eu acredito que o brasileiro é muito empreendedor por natureza, né? E muitos estudantes eles também têm essa ambição totalmente válida. Eu não uso a palavra ambição de sentido negativo, pelo contrário. Eu acho que é bonito ter ambição, a gente tem que querer realmente, né, criar alguma coisa nova, empreender. E a gente sabe que é bem difícil no Brasil, mas o ponto aqui é que, com todos os desafios, fazendo certinho, bem assessorado, entendendo bem do negócio e entendendo um pouquinho da regulação, as coisas tendem a dar certo, né? A CVM ela não tem um departamento, vamos dizer assim, para atender o empreendedor, mas tem muitas das iniciativas da CVM onde você tem acesso a muito material que aprende. Até o próprio Lab, né? Para quem quer se envolver em discussões e entender como é que os profissionais mesmo no mercado de criptoativos, que o Lab, para quem não conhece, não é feito só pelo contrário, né? Os servidores da CVM são uma minoria lá dentro. São a gente do mercado mesmo que está lá para discutir negócios, né? Então, vem gente de todas as grandes organizações e toda a indústria financeira está presente lá. Então, é um super ambiente de aprendizado e principalmente, né? Tipo, vamos falar assim, caso específico da CVM, que é aquela entidade que fica de olho nas pessoas que estão captando a poupança popular para financiar empreendimentos. Aí, de novo, né? Sou eu falando. A regulação de valores imobiliários, ela é onerosa, mas ela te dá muita flexibilidade para pequenos negócios. A regra de crowdfunding, por exemplo,
ela é muito, muito, muito flexível, te dá possibilidade de captação de volumes bem expressivos, com muito pouca burocracia, né, te dá a possibilidade de... agora eu não lembro os limites, mas os limites estão bem altos, né, estão crescendo ainda mais com a nova reforma, né? Então, ela te possibilita muita coisa e a melhor forma é isso, porque você vai ter ali a regra de crowdfunding, ela já foi projetada para que tanto plataforma como investidores anjo consigam entrar nesse ecossistema para auxiliar empreendedores, né? Auxiliando nesse, vamos dizer, um pouquinho daquele papel que as venture capitals fazem para empresas de maior porte, né? Ou seja, a parte de mentoria do negócio, a parte de mentoria da governança. Então, ela foi desenhada para absorver isso daí. E eu acho que é um super caminho, né? Porque a alternativa é muito ruim. A alternativa é você captar dinheiro de uma maneira irregular, onde a CVM acaba intervindo. E lembrando, quando você está regular, quando você está ok com as regras da CVM, já parte do pressuposto que o negócio não ser bem sucedido faz parte, né? E faz parte da vida de muito empresário que depois fez sucesso, né? Mas não tem nenhum tipo de ilícito você errar, né, em um empreendimento, contanto que você tenha feito tudo que você podia fazer, você refletiu no que você estava fazendo, você colocou o interesse do teu investidor em primeiro lugar, não tem problema nenhum. Se você foge desse conceito, né, dessa concepção, aí sim você pode ter problema. Então, eu acho que é questão das pessoas irem buscar, se educar. A CVM tem laboratórios, tem eventos ao longo do ano para fintechs, para pequenos empreendedores. Então, eu acho bem interessante essa aproximação. Jorge, muitíssimo obrigado. Foi muito interessante sua leitura, contrastando as diferenças do sistema americano com o europeu e como a gente está aprendendo aqui no Brasil e como a CVM colabora nesse processo, apesar que eu sei das dificuldades de quadro, de orçamento, mas foi muito, muito interessante sua visão. Eu só tenho a agradecer em nome aqui da universidade e estamos abertos para quaisquer interesses de vocês aí em relação à nossa universidade, mas, enfim, muito obrigado pela sua disponibilidade e até uma próxima. Eu que agradeço, professor, até uma próxima. Eu passo meus agradecimentos também para o Humberto por ter feito essa conexão. Eu estou gostando muito da nossa interação. Tá bom, então. Uma boa noite. Até mais. Professor. Obrigado. Tchau.